Então, essa é a última questão da prova de Química de 2020 da SpaceX, questão número 44. É uma questão que vai tratar sobre a eletrólise. Então, diz aqui, nesses últimos anos, alunos da SpaceX têm realizado uma prática no laboratório de Química, envolvendo eletrólise com eletrodos inertes de grafite. Então, os eletrodos são inertes de grafite. Ele não vai participar da reação. A função dele é conduzir eletricidade para o seu meio. Eles seguem um procedimento experimental conforme a descrição. Então, aqui está o procedimento experimental. Num becker de capacidade de 100 ml a cuba eletrolítica, coloca-se cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de zinco. Então, o que você está usando aqui é o sulfato de zinco e é uma solução aquosa. Então, a gente está falando de uma eletrólise aquosa, não de uma eletrólise ígnea. Por que isso é importante? Porque na eletrólise aquosa, você vai ter lá na sua solução os íons zinco mais 2, você vai ter o SO4 menos 2, mas também, como é uma eletrólise aquosa, você vai ter ali os íons H+, provenientes da água, e os íons OH-. E aí daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Porque quem vai descarregar? Porque aqui eu tenho aqui 2 cátions e tenho 2 ânions. Qual é a ordem de descarga dessas espécies? Então, continuando aqui. Na concentração de 1 mol por litro. Tome como eletrodos 2 barras finas de grafite, ligue-as com auxílio de fios e uma fonte externa de eletricidade, bateria, com corrente de 2 A. Super importante na eletrólise, a gente vai falar de eletroposição. Então, a amperagem é muito importante, a intensidade dessa fonte. Essa fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. Uma das barras deve ser ligada ao polo negativo da fonte e outra ao polo positivo da fonte. Mergulhe os eletrodos em uma solução durante 32 minutos e 10 segundos. Esse é o nosso tempo. E aí a questão traz alguns dados, um Faraday é igual a 96.500 Coulomb. Isso está relacionado a 1 mol de elétrons. Nós temos 5 afirmativas e a questão pede somente as corretas. O que a gente precisa comentar de importante, fora essa introdução aqui sobre eletrólise? Na pilha, enquanto o cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo, na eletrólise é o contrário. Então aqui, o polo negativo é o ânodo e o polo negativo é o cátodo. Então existe essa diferença. Na eletrólise é o contrário da pilha. Vamos direto aqui para as alternativas e ir fazendo a nossa análise. A primeira diz, na superfície da barra de grafite ligada como cátodo na eletrólise. Olha como essa nossa análise aqui foi importante. Quem é o cátodo? O cátodo é o polo negativo. Então, no polo negativo, ocorre a eletrodeposição do zinco metálico, é isso? No polo negativo, vai descarregar quem for positivo. O polo negativo está fornecendo os elétrons. Quem vai querer o elétron? Quem vai receber o elétron? Quem é positivo, para poder fazer aí para zerar o NOx dessa espécie. Só que nós temos um pequeno problema, é uma eletrólise aquosa. Aqui no polo negativo, beleza, aqui é o cátodo, quem vai descarregar aqui é o cátion da solução. Mas eu tenho 2 cátions na solução, o H+, e o zinco. Qual é a fila de descarga aí? Então existe essa tabela, que é chamada facilidade de descarga, tabela de descarga, tanto dos cátions quanto dos ânions. Então, a prova cobrou esse certo conhecimento de vocês de ter uma noção dessa preferência. Então, aqui, facilidade de descarga crescente. Então, em relação a cátions, metais alcalinos terrosos, alumínio, hidrogênio, demais metais, como manganês, zinco, ferro. A gente está falando de quem? Do H+, e do zinco. Quem tem preferência? O zinco. Então, primeiro aqui vai descarregar o zinco, só vai descarregar o H+, quando todo o zinco descarregar. Então, eu vou até marcar aqui. Quem vai descarregar primeiro é o zinco. Então, a primeira alternativa, a primeira afirmativa está correta. Vai ocorrer a eletrodeposição do zinco metálico. Então, correta aqui a primeira. Vamos ver o que a gente pode fazer com as respostas. Se a primeira está correta, pode ser a letra A, a letra B, a letra C. Descarto a letra D e a letra E. Vamos continuar com a nossa análise. A semi-reação de oxidação que ocorre no ânodo. Ânodo é quem? É o polo positivo. Aqui no polo positivo, quem vai fazer o processo aqui no polo positivo? É quem é negativo. Mas de quem vai ser a preferência? Da hidroxila ou do ânion sulfato? Vamos voltar aqui na nossa ordem de descarga novamente. Qual é a preferência de descarga para os ânions? Ânions oxigenados como o nitrato, o sulfato, clorato, fluoreto e hidroxila. Aqui os não oxigenados e o hidrogênio sulfato.
Então, a gente está falando de quem? Estamos falando do sulfato e da hidroxila. Quem tem preferência? Sulfato e hidroxila. É ordem crescente. Então, a hidroxila tem preferência. Então, percebeu como as coisas vão caminhando? Então, a hidroxila vai descarregar primeiro, só vai descarregar o sulfato depois que toda a hidroxila descarregar. Então, aqui na terceira, que a gente está avaliando, na segunda, a semi-reação de oxidação que ocorre no ânodo, na eletrólise, é o zinco indo a zinco mais 2 elétrons? Não. Aqui no ânodo, quem vai fazer o seu processo de descarga é a hidroxila. Então, a segunda está errada. Falso. Com isso, a gente consegue tirar alguma? Não, não conseguimos tirar. Número 3. Durante o processo, a barra de grafite ligada ao polo negativo da bateria se oxida. Errado, a questão diz na segunda linha. O eletrodo é inerte de grafite, ou seja, ele não vai participar da reação, não vai oxidar nem reduzir. Então, aqui está errada a terceira. Com isso, vamos ver o que a gente consegue fazer. Tirar a letra B. Então, está entre a letra A e a letra C. Número 4. No ânodo, que é o polo positivo da eletrólise, ocorre uma reação de oxidação na hidroxila, com formação de gás, oxigênio e água. Essa quarta aqui, a gente já até comentou que, de fato, no polo positivo, quem vai é a hidroxila. Quem vai fazer o processo é a hidroxila. E essa alternativa está correta. De fato, vai haver formação de gás, oxigênio e água. Vou montar aqui para vocês essa equação. Então, observe o que vai acontecer lá no polo positivo. Vou botar aqui o mágico polo positivo. Você vai ter lá 2 hidroxila, 2 mols de hidroxila, indo a água, mais meio mol de oxigênio, mais 2 elétrons. Então, corretamente aqui a hidroxila vai doar 2 elétrons, transformando-se em água e meio mol de oxigênio, já balanceado. Aqui, 2 oxigênios, 2 oxigênios, então tem aqui 1 oxigênio mais meio O2, então dá 1 oxigênio aqui, 1 aqui, 2 oxigênios. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Já balanceada. Essa é a reação que ocorre no ânodo, do polo positivo. Próxima alternativa. Então aqui, se a 4 está correta, a gente já sabe que a resposta é a letra A. A número 5 não precisa nem ver, mas a gente vai ver aqui por motivos didáticos, mas você já sabe que é a letra A a resposta. A número 5 diz, a massa de zinco metálico obtida no processo de eletrólise será. A gente está querendo ver aqui nessa alternativa 5 a massa de zinco depositada. Então, a gente está falando de uma eletrodeposição. Que forma que a gente vai usar para saber a massa de determinado metal que fez a eletrodeposição, ou até a massa de determinado gás que foi formado? A massa depositada é igual à intensidade da corrente vezes o tempo em segundos, vezes a massa molar de quem sofreu ali a deposição, dividido por N, o número de elétrons, de mols de elétrons necessária para poder zerar a sua espécie positiva, e F, a constante de Faraday, tá? Ou seja, 96.500 coulomb. Vou colocar aqui esses detalhes. A massa aqui você vai encontrar em gramas, a intensidade tem que estar em ampere, o tempo tem que estar em segundos, a massa molar, tabela periódica. Aqui é o número de mols, F é 96.500 coulomb. Vamos aplicar essa fórmula, então? A questão pede a massa depositada. A massa depositada de zinco é igual à intensidade da corrente, que já está aqui em ampere. Não preciso nem fazer a conversão, 2 ampere. Vezes o tempo. Para o tempo, a gente vai ter que fazer certa conversão, porque ele está em minutos e segundos. Eu tenho que botar tudo para segundos. Então, vou pegar aqui, 32 vezes 60 para poder passar para esse de minutos para passar para segundos, e vou somar com 10, porque é 32 minutos e 10 segundos. Então, intensidade vezes o tempo vezes a massa molar. Na tabela periódica, a massa molar do zinco é igual a 63,5 gramas por mol. Número de mols. A gente viu ali que o nosso zinco é o zinco mais 2. Se é o zinco mais 2, cada mol de zinco mais 2 precisa ganhar 2 mols de elétrons para poder zerar o zinco. Então, aqui o N é justamente 2, que é a quantidade de mols de elétrons para poder zerar 1 mol desse zinco, para fazer a eletrodeposição dele. E o F é 96.500 coulomb. Perfeito, aplicamos a fórmula. Agora é só desenvolver aqui essa continha e você vai chegar na massa de zinco depositado, que é igual a 1,26 gramas. Então essa é a nossa resposta. Vocês vão observar aqui que a afirmativa 5 dá
0,83. Está errado. A massa depositada é 1,26. Com isso, finalizamos a nossa prova da SpaceX 2020 da matéria de Química. Resposta da 44, letra A.